Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. E eu estou aqui hoje para recebê-los, né, principalmente aqueles que já se inscreveram aí na nossa jornada de aprovação e também para aqueles que ainda não se inscreveram, para que vocês conheçam um pouquinho da nossa estrutura, o que nós planejamos para que vocês aproveitem ao máximo aí esses 100 dias, né, até a publicação do edital e que a gente tenha, né, a nossa ideia é que vocês tenham um foco aí, né, aproveite, maximize o tempo de vocês aí, estudando disciplinas que a gente sabe que vai cair, né? Então, a ideia nossa foi essa e em razão disso, nós estruturamos o nosso curso. Nós já tivemos, né, quem aí já teve a oportunidade de acessar a aula, nós já tivemos algumas aulas gravadas e isso é extremamente importante, porque durante os 100 dias, se nós fôssemos planejar para colocar as 100 aulas para vocês, todo o período de aulas para vocês durante todos os dias, isso poderia complicar aí o cronograma, complicar em razão da disponibilidade de vocês. Então, a ideia é que vocês consigam estudar todo o conteúdo que já está disponível e também consigam, ou no futuro, ou para quem tiver mais tempo, acompanhar o conteúdo que vai ser ministrado aí semanalmente. Então, a ideia é essa. Eu vou apresentar aqui para vocês a plataforma, eu vou apresentar a estruturação, eu vou apresentar qual é a trilha que vocês devem caminhar aí para poder aproveitar e já, né, chegar junto conosco quando o edital for publicado com uma base bem sólida de direito do trabalho e das NRs. Então, a ideia é essa, porque não adianta de nada. Vai cair contabilidade? Eu não sei. Será que seria pertinente nesse momento estudar contabilidade? Se eu não estivesse fazendo nada, se eu não estivesse, né, nenhuma outra atribuição, talvez sim. Mas agora, se eu tiver que eleger, né, eu tenho tempo, o tempo não é suficiente. Eu focaria nesse momento em estudar as matérias que são mais importantes, as matérias que a gente sabe que vai cair. E talvez deixar para o segundo momento, o momento de reta final, aparar as arestas de outras disciplinas. Vou dizer para vocês o que também eu acho que eu deveria estudar nesse primeiro momento se eu tiver mais tempo, se eu tiver mais tempo. Mas isso deixa primeiro apresentar para vocês a plataforma. Depois, se vocês quiserem enviar perguntas, inclusive se já quiserem enviar perguntas aí no chat, fique à vontade que eu vou tentar respondê-los na medida do possível. Tranquilo, pessoal? Vou lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu quero primeiro apresentar, então, a plataforma, né, da Nutror, que é a nossa plataforma de cursos que vocês terão acesso aí a todos os materiais e vocês também terão acesso aos links com as aulas ao vivo, com os links com as aulas gravadas. Então, entrem aqui na Nutror, vocês já vão ter acesso a isso. Eu vou colocar o link aqui no chat para aqueles que talvez não receberam o e-mail, né? Às vezes tem algum problema. Se você se inscreveu, se você se matriculou, se você não recebeu o e-mail, tente recuperar a senha, tente talvez entrar pela aba anônima, às vezes isso facilita a vida de vocês. Mas o link direto para o curso, esse link que eu coloquei no chat agora, né, para quem está assistindo a nossa aula ao vivo. Essa, então, é a nossa tela inicial, vocês terão um contato, vocês entrarão aqui diariamente, com certeza, né? Aqueles que estiverem comprometidos com a aprovação estarão aqui todos os dias. E aí, nessa tela inicial, eu já vou indicar para vocês o que vocês devem fazer. Primeiro, vamos entrar aqui nas boas-vindas. Nas boas-vindas, nós já temos aqui, pessoal, o link do grupo do WhatsApp. Aqueles que não conseguiram ingressar no grupo do WhatsApp dos alunos, né? Às vezes não enviou o comprovante, ou às vezes enviou o comprovante, às vezes passou batido. Vocês já têm o link aqui. Então, ingressou na plataforma, fez o login, clicou em ver aula, e aí vocês terão aqui o link do WhatsApp. Entrou, já vai ser direcionado para o grupo exclusivo de alunos. Como eu já disse para vocês, na nossa primeira turma, o grupo tem sido muito proveitoso, né? Os alunos se apoiam, os alunos se estimulam, os alunos compartilham ali conteúdos, indicações. Então, fiquem, né, extremamente à vontade para participar do grupo, né, que é uma forma de comunicação e é uma forma de comunicação que tem o foco
exclusivo no concurso, né? Não se discute outras questões que não sejam relacionadas ao concurso de auditor fiscal. Então, é um grupo que, se tiverem interesse, muito importante para participar. Tranquilo? Então, boas-vindas, comunidade do WhatsApp, você já vai estar lá, você já vai ter acesso, então, ao grupo do WhatsApp. Além disso, na página de boas-vindas, nós temos já o cronograma de 100 dias, o início, na verdade, a data ficou marcada já para ontem, né? Então, já temos um dia de atraso que ainda não começou a estudar, mas o cronograma já está aqui disponível para vocês. Aqueles alunos que não se inscreveram, que estão participando da nossa jornada de forma gratuita, não se preocupem, nós iremos divulgar para vocês também o cronograma hoje. Mas aí vou clicar aqui para vocês, lá, ver aula, porque vocês abrem aqui, ó, não tem nada. E às vezes o aluno falou, pô, professor, mas não tem, o cronograma não está aí. O cronograma vai estar aqui, ó, em arquivos, e aí vocês vão baixar o cronograma. Clicou em baixar, eu já estou com ele aberto aqui. Aqui está o cronograma de vocês. E aí eu já destaco, né, para evitar pirataria, para evitar qualquer compartilhamento, todos os materiais vão ter a designação com o seu nome e seu CPF. Então, se você compartilhar, vai ficar aparecendo que você compartilhou isso. Então, cuidado, né? Não se comprometam, né? Evitem problemas com relação a isso. Mas aí o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou esquecer o cronograma aqui um pouquinho e eu vou depois voltar lá para a aula, que depois eu volto aqui. Vou voltar para a plataforma. Então, nós temos aqui o cronograma, 100 dias, começando ontem. E aí nós temos aqui, vamos voltar aqui, na página inicial. Na sequência, nós temos aqui, ó, o cronograma de direito do trabalho e SST. Nesse cronograma, nós temos a programação das aulas ao vivo. Nós já tivemos aulas que já foram gravadas, vocês já estão entrando, então, em um momento que já tem praticamente 50% das aulas gravadas, mas nós temos também 50% das aulas que estão por vir. As nossas aulas geralmente ocorrem segundas-feiras, 19 horas, e aos sábados, ou na parte da manhã, a partir das 9, ou a partir das 13h30. Aí depende da minha disponibilidade, porque sou eu que estou ministrando as aulas ao vivo no sábado, em razão da aula que eu também ministro na pós-graduação. Para quem se inscreveu, para quem se matriculou e já quiser participar, neste sábado nós já temos uma aula ao vivo às 13h30 sobre rescisões contratuais, rupturas contratuais. Então, no sábado já tem o encontro ao vivo. Clicou aqui, aí eu vou mostrar para vocês vão ter acesso a esse cronograma aqui, ó. Nesse cronograma, pessoal, vocês já têm todas as aulas divididas por temática, né, com tópicos, subtópicos, né? E nós já temos, por exemplo, as aulas do professor Tiago, de 1 até 10, nós temos já todas as aulas gravadas. Vocês já podem acessar, quem tiver com tempo, às vezes está em férias, está com licença, vocês já podem maratonar isso, né? Vai depender da disponibilidade de tempo de cada um. No nosso cronograma, o cronograma de 100 dias, o que nós tentamos fazer? Colocar uma divisão adequada para que vocês estudassem pelo menos 1h30, 2 horas por dia, durante os 100 dias. Então, o nosso cronograma foi mais ou menos planejado dessa forma. Nesse cronograma aqui que nós temos, são as aulas que foram gravadas ao vivo, né? Nós temos algumas aulas que foram comigo que duraram 4 horas. Nós temos aulas com o professor Tiago que também duraram 4 horas. Nós temos, além disso, em direito do trabalho, sempre que temos uma aula ao vivo, na sequência, nós temos uma aula de resolução de questões. E aí nós colocamos questões atuais para vocês, de concursos atuais, para que vocês verifiquem o aprendizado. E é muito bacana que a gente consegue ver e falar, pô, isso a gente viu na aula, isso a gente viu na aula. Funciona como uma revisão e funciona também para a gente ter um foco, né, para ver que o estudo não está sendo em vão, que o estudo está sendo proveitoso. Então, nós já temos uma quantidade boa, né, de aulas para que vocês cumpram todo o cronograma. Então, aqui
a gente tem um cronograma de direito do trabalho, de aulas ao vivo, nós temos o cronograma de aulas ao vivo comigo também, e nós temos o cronograma de NRs com a professora Bruna também, né? Todas as NRs, nesse momento, nós estamos cuidando de todas as NRs. Quando sair o edital, se houver algum direcionamento, e esse é um compromisso nosso, seja de direito do trabalho, seja de segurança e saúde do trabalho, segurança e medicina do trabalho, nós iremos aí aprimorar para vocês. Porque às vezes, né, direito do trabalho incluir um tópico, ou às vezes expandiram algum tópico, ou em segurança do trabalho, aí a gente vai retomar com vocês, fazer alguns encontros, né, ao vivo, para debater, para indicar aqui, ó, vocês devem fazer isso, devem fazer assado. Então a ideia é, até o edital, a gente estudar a maior quantidade de conteúdo possível de direito do trabalho e segurança e saúde do trabalho. Também, né, no direito do trabalho, a gente vai estudar direito coletivo e direitos humanos, para a gente já ter uma base, para na hora que o edital sair, também não faltar muita coisa para estudar. Né? A ideia é essa, a gente tentar trazer para vocês. Nas nossas aulas, né, quem já está acompanhando, ou às vezes já assistiu alguma aula gratuita que foi disponibilizada lá no YouTube, inclusive, para quem ainda não se inscreveu, tem aula minha, tem aula do professor Tiago, tem aula da professora Bruna, que nós disponibilizamos lá no canal do Universo Trabalhista de forma gratuita. Vocês podem lá já ter uma degustação e perceber como as aulas são. Gente, o conteúdo que a gente vai dar já tem uma boa base para a segunda fase. Uma boa base para a segunda fase, né? Tanto é que o foco nosso é trazer todo o conteúdo possível que a gente consegue dar nesse tempo. A única coisa que nós não temos é especificamente uma correção de redação, né? De um parecer técnico ou correção de questões. Isso a gente não tem. Mas o conteúdo, a bagagem para vocês responderem uma questão de segunda fase, eu tenho, né, praticamente certeza que tudo que a gente ministrou e ainda vai ministrar será suficiente para que vocês façam a segunda fase. Pelo que nós temos hoje a respeito do concurso nacional unificado, não sei se vocês estão acompanhando isso, a ideia é que a prova seja feita em um só dia. Na parte da manhã, fariam a prova geral, na parte da tarde, vocês já fariam a prova dissertativa. Então, a ideia é justamente que a gente já tenha essa preparação agora, porque se deixar para estudar depois pode ser tarde demais. Então, nosso conteúdo, vocês podem ver aí a divisão das aulas, tem muita coisa, né? É uma carga horária bem estruturada, né? Para que vocês tenham acesso a tudo que a gente imagina que pode cair nesse primeiro momento. Então, que eu até vou parar de compartilhar aqui, né, o que eu quero falar para vocês nesse primeiro momento. Nós temos dois cronogramas. Um cronograma é o cronograma das aulas ao vivo, que 50% das aulas já foram gravadas, e um outro cronograma é o cronograma que a gente planejou para esses 100 dias que estão por vir. O que eu devo fazer? Depende da disponibilidade de cada um de vocês. Quem tem mais tempo, talvez seja possível você começar o cronograma de 100 dias e ir conciliando com as aulas ao vivo. Você vai conciliando com as aulas ao vivo. Então, você vai cumprindo o cronograma e tenta conciliar com as aulas ao vivo, segundas e nos sábados. Quem não tem tempo, o tempo está contado. Eu, Fabrício, oriento. Siga o cronograma de 100 dias e não se vinculem às aulas ao vivo. Por quê? Eu, Fabrício, adoro ver vídeos no 2.0. Isso vai de cada um, ou no 1,5. Né, que eu digo que é a única forma que meu dia acaba tendo o dobro de horas. Né, mas isso é meu, né, vai de cada um. Nem sei quais serão as consequências futuras de ficar assistindo vídeos no 2.0. Mas você consegue acelerar. Eu falo muito rápido, vocês já perceberam. Então, colocar uma aula minha no 2.0, eu acho que não deve ser muito bacana, não. Mas, assim, se você tiver essa aptidão, entender que é melhor, esqueça as aulas ao vivo, acompanhe as aulas gravadas dentro do cronograma de 100 dias. E aí, no cronograma de 100 dias, eu vou voltar para mostrar para vocês, vocês vão dividindo. Né? Tem disciplinas que tem 2 dias. Então, você já planeja, já dá uma olhada na plataforma, fala, ó, eu tenho tantas horas. Então, vou ter que estudar 1h30 hoje, 1h30 amanhã. Ponto. Você zerou?
já cumpriu. Às vezes você está com mais final de semana. Eu não consigo estudar durante a semana. Eu não consigo estudar 2 horas, tais dias da semana. Vocês vão ter que recuperar isso nos finais de semana, no sábado e no domingo. Não tem o que ser feito. Nesse momento, né, momento de prova, que a gente sabe, né, tem uma previsão curta para a ocorrência da prova, não tem final de semana, a gente tem que tentar dosar o familiar sim, mas principalmente para quem trabalha, você tem que estudar, não adianta, né? Se você entrou, se você quer se inscrever, se você quer se matricular, se você quer ser aprovado, não tem essa, gente. Não dá para também fazer corpo mole, não. Né? Senão, caso contrário, você vai estar se enganando. A gente não quer, a gente quer pessoas comprometidas, né, para serem aprovadas. A ideia é essa. A ideia é que vocês dediquem o máximo possível para que tenha uma aprovação, que nós estamos fazendo o nosso melhor aqui. A gente está planejando. Toda aula é planejada, sim, semanalmente, os exercícios, tudo focado no que tem caído nas provas, para que a gente traga para vocês essa visão. Inclusive, existe a possibilidade de ser o CESP. A gente tem trazido questões do CESP, aquelas questões certo e errado. Não são questões de múltipla escolha. É uma outra forma de resolução. É até um pouco mais complexo, mas é importante que a gente já que a gente esteja preparado para tudo. Então, a ideia é essa, preparar vocês para todos os cenários que sejam possíveis aí na preparação. Vou voltar para a nossa plataforma aqui, e aí eu vou compartilhar a tela aqui. Seguindo, então, nós temos aqui uma aba, que são aulas de degustação, foi uma aula que o professor Thiago e a professora Bruna gravaram, estão lá no YouTube, só vocês entrarem no Universo Trabalhista, quem ainda não se inscreveu, teriam acesso a essas aulas. E depois nós temos uma divisão aqui, as aulas da professora Bruna, as aulas do professor Thiago e as minhas aulas. E aí vocês vão clicar, vocês perceberão aqui, ó, nós temos a aula 0, que é uma aula de acolhimento. Depois nós temos uma pré-aula que também ocorreu com a professora Bruna. Depois uma aula de ambientação, e aí ela começa a tratar das NRs. Aqui vocês encontrarão os vídeos, aqui vocês encontrarão os slides que a professora utilizou para essas aulas. Então, a gente já tem aqui tudo dividido por temática. Tudo dividido por temática. E na hora que vocês forem olhar lá no nosso cronograma de 100 dias, as temáticas estão batendo com as temáticas que estão aqui. Então, vocês devem imprimir o cronograma e vocês já vão aqui na plataforma e já vão zerando. Primeiro dia, segundo dia, né, vão maratonando aí. Nas aulas, vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui uma aula 3 aqui da professora. Ver aula. Aí nós temos aqui a aula da professora e temos os arquivos, né? A NR está aqui, e tem possibilidade de vocês enviarem comentários aqui e perguntas. E é aqui que nós fazemos a nossa interação. Vocês podem interagir entre vocês podem interagir com os professores aqui dentro da plataforma. E por que a gente acha melhor vocês interagirem aqui dentro da aula? Porque é dentro da aula que nós estamos tratando daquele tema específico. Senão, o conteúdo fica perdido. E aí, por exemplo, eu dei uma aula sobre garantias provisórias no emprego. E aí você teve uma dúvida. Falou, gestante, nesse caso, precisa de homologação, precisa de assistência sindical. Se você envia essa pergunta no grupo do WhatsApp, essa pergunta vai ficar perdida lá, eu vou te responder. Só que, às vezes, a Lívia está assistindo a aula e fala, ela ficou com a mesma dúvida. E ela vai perguntar de novo. Então, é muito melhor que já fique aqui a pergunta junto com a aula. Porque talvez a pergunta que a Lívia fez vai ser útil aí para o José. E aí, assim por diante. Então, aqui na plataforma, nós temos essa interação mais de conteúdo específico das aulas. Então, vocês podem fazer as perguntas aqui, né? Vocês vão clicar, ó. Teve a pergunta e a professora Bruna respondeu. Ou seja, não somos robôs, né? Não é uma aula reaproveitada, né? É uma aula que vocês têm contato direto com o professor
e o professor vai tirar a dúvida que você teve sobre a temática. Eu sempre vejo o pessoal às vezes se queixa. Ah, mas na aula ao vivo as pessoas interrompem muito, às vezes tem pessoas que querem mostrar que sabe demais. Eu sei de todas essas críticas que às vezes tem da participação ao vivo das aulas. E aí, justamente, o nosso foco é não interromper as aulas com essas perguntas, a gente até permite que envie no chat, a gente contextualiza e responde, mas a indicação, nesse momento, que é o momento que o nosso tempo é valioso, é que a gente deixe e aproveite e faça as perguntas aqui dentro da aula, e dentro da aula o professor responde. Bacana? E olha para vocês verem, eu abri uma aula aleatória aqui, e a aula está aqui, está com todas as perguntas, todas as respostas, né? Você entra lá, ó, professora Bruna respondeu, tá tudo bacaninha aqui. E não tem diferença. Se você não achou ao vivo, você vai assistir a aula gravada? A aula gravada vai estar aqui, você vai poder enviar as perguntas também aqui, e os professores, eu, o Thiago e a professora Bruna responderão as dúvidas de vocês. Então, fica aí, né, a dica para vocês, né, e vocês vão ter acesso. Vocês podem ir andando por aqui também, viu, gente? Pela aula, pela lateral aqui, vocês podem ir caminhando entre as aulas. Mas aí, apresentei aí uma aula, né, para vocês verem onde ficam os materiais, onde vocês podem enviar as perguntas. Aí tem a divisão lá do professor Thiago, né? Todas as aulas do professor Thiago já foram gravadas e ele sempre fez a aula de jornada, resolução de exercícios, aula de jornada parte 2, resolução de exercício. Nós temos, para os alunos que se inscreveram, informativos resumidos do TST até 2013, até o final, na verdade, de 2012, todas as decisões da subseção de dissídios individuais 1, que é o que uniformiza a jurisprudência do TST, são mais de 300 páginas de conteúdo, né, que pode ser uma bagagem interessante aí, principalmente para a segunda fase. Então, está disponível aqui para vocês também. E aqui, para quem ingressar nas minhas aulas, nós já temos as aulas que foram gravadas, só que vocês verão, a partir da aula 13 aqui, ó, nós temos o link, porque é uma aula que ainda vai ser ao vivo. E aí você vai ter o link do Zoom para acompanhar a aula ao vivo, que se quiser. Como eu disse, depende da disponibilidade de tempo que vocês têm. Se tiver com tempo enxuto, eu abandonaria de acompanhar as aulas ao vivo e assistiria as aulas gravadas acompanhando o cronograma, para eu zerar todo o conteúdo dentro dos 100 dias. Se está com tempo sobrando, vocês podem tentar, né, juntando as duas coisas. Assiste a aula na segunda da Bruna, assiste a minha aula no sábado e vai cumprindo o restante do cronograma. Pode ser bacana também, dependendo da disponibilidade de vocês. E aí eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? E eu acho que é o que falta até antes de abrir aí para alguém que queira fazer alguma pergunta. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso cronograma de 100 dias, para vocês perceberem como ele está estruturado. Tá aqui, ó. Dia 18 do 10. Dia 18 do 10, a gente teria como temática de estudo princípios e fonte do direito do trabalho. E, se vocês verem, no dia 20 do 10, a gente também tem como temática de estudo princípios e fontes do direito do trabalho. E é sempre importante que vocês olhem isso, porque às vezes vocês pensam, eu vou estudar tudo. Eu falei, pô, mas é muita coisa para estudar num dia só. Então, sempre olhem na sequência se a matéria está dividida em 2 dias, porque aí já dá para vocês, mais ou menos, né, olharem, ó, aqui tem 4 horas de aula, então eu vou assistir 2 horas na quarta e 2 horas na sexta. A gente tentou intercalar direito do trabalho e segurança e saúde do trabalho em dias, né? Um dia direito do trabalho, outro dia segurança e saúde. Gente, isso vai de cada um. Tem pessoas que preferem, né? Falou, eu prefiro estudar na segunda metade de princípios e metade de NR. E depois na terça eu estudo da mesma forma. O cronograma é só o norte para vocês distribuírem o conteúdo, mas vocês podem pegar e adaptá-lo conforme o que vocês acharem melhor. Então, façam isso e sejam felizes, não vai ter problema. O que a gente precisa antes do edital é esgotar todo esse conteúdo. E o planejamento foi feito para que vocês esgotem todo esse conteúdo até o edital. Então, aí na sequência,
a gente tem NR1, aí vocês vão lá na plataforma, tem a aula da NR1. Depois, dia 21, aula da NR1. Aí depois nós temos aula de exercícios de direito do trabalho da aula 1. Vocês vão ver na resolução de exercício, geralmente é uma aula mais curta. Vocês podem, a gente inclusive indica, que vocês procurem resolver outras questões, outros exercícios, além daqueles que nós fornecemos para vocês. Né? Por exemplo, eu, Fabrício, eu tenho assinatura no que é concurso, porque eu gosto muito, eu filtro, eu vejo comentários, eu vejo o que está superado. É uma forma. Ah, mas eu não quero gastar com isso. Porque concurso também tem a versão gratuita, mas é importante vocês olharem, né, principalmente treinarem um pouquinho de questões do CESP. Né, porque as questões de múltipla escolha a gente tem mais facilidade. Questões do CESP, às vezes, nos complica um pouquinho. Então, tentem exercitar questões do CESP, porque existe uma aposta, né, de que talvez seja o CESP. Né? Talvez. Não, ninguém, né, pelo menos nós não temos informação privilegiada, né? Professora Bruna, professor Thiago não tem nenhuma informação privilegiada sobre o concurso, né? É uma questão até a ética além disso, né? Inclusive eles se desvincularam da Escola Nacional para poderem ministrar o curso. Então, não, com relação a isso, nós estamos em patamar de igualdade com qualquer um. Se alguém disser algo em contrário, né, se preocupem, né, porque a ideia é que isso não exista. Então, nós temos todo o cronograma. Então, nosso cronograma começou dia 18/10 e ele tem a previsão para terminar, né, no dia 25 de janeiro de 2024. Gente, não adianta. Precisamos estudar, precisamos cumprir o cronograma, né? Porque caso contrário, a gente não consegue zerar o edital. Né? Inclusive, nós demos uma folguinha para vocês, né? No dia 25 de dezembro. Né? No Natal, vocês podem comemorar o Natal, pelo menos, né? Então, e eu, quando fui aprovado, eu fiquei sem carnaval, fiquei sem Natal, fiquei sem Ano Novo. Estava no concurso em andamento. Eu queria ser aprovado? Não tem, né? A gente tem que fazer escolhas, né? E acreditar naquela escolha que fez. Então a ideia é que vocês cumpram o cronograma. Aí agora eu vou parar de compartilhar e vou trazer umas outras questões. Professor, mas eu estou com tempo para estudar e eu queria estudar outras coisas. O que você indica? Gente, honestamente, eu não indico curso nenhum nesse momento. Eu acho que cada um tem liberdade de escolha, mas eu indico, se possível, estudem direito constitucional e administrativo. Constitucional e administrativo. Porque são disciplinas que fundamentam, serão úteis para o direito do trabalho. Administrativo será útil para a atuação de vocês, questão da carreira. Então, basicamente isso nesse momento. Saiu o edital, aí vocês vão lapidando as outras questões. Né? Eu, inclusive, né, estou tentando conseguir um material bacana para oferecer para vocês, mas assim, é algo que ainda está em negociação, não tem nem sei valores a respeito disso, mas a ideia é não se vinculem. Né? Eu acho que o quanto antes, se vocês estiverem com tempo, conseguirem conciliar, peguem constitucional, peguem administrativo para ajudar, para estudar também dentro do nosso cronograma de 100 dias. Com relação à prova, né, que a gente está preparando, existe a perspectiva, a gente já sabe que houve adoção ao concurso nacional unificado, a previsão é que a prova ocorra só em fevereiro, serão em muitas cidades do Brasil, né, não se preocupem, próxima cidade de vocês, quem não mora em capital, vai existir um local de prova, a ideia é que seja algo muito próximo ao Enem, né, essa aplicação, e além disso, né, a gente tem, e é importante a gente considerar que vagas, temos vagas em todo o território nacional. A designação vai depender da colocação de vocês. Só que aquela questão, gente, quem se preocupa com vaga, com local de nomeação, com certeza, ou pelo menos, está encontrando algum entrave para não passar. Gente, concurso, você tem que preparar para ser aprovado. Depois que foi aprovado, é uma outra preocupação, e nem é uma preocupação, né? Pelo menos penso eu, uma remuneração de 23 mil não deveria ser preocupação, né? Pelo menos deveria ser, né, uma felicidade, uma alegria. Então, pense assim, esqueça essa questão de onde irão trabalhar, preocupem que irão trabalhar. Ponto, só isso. Vou dar uma olhadinha.
aqui para ver se vocês deixaram algumas dúvidas aqui. Só um pouquinho. Tem algumas dúvidas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Danilo colocou, a aula de ontem foi sensacional, a sua história é incrível. Muito obrigado, Danilo. Coloquei o link para vocês aí. Quando vai sair o edital, o curso será atualizado com todas as matérias? Não. Né? A nossa proposta é Direito do Trabalho e NRs. Nossa proposta é essa, que no último concurso foi 60% da prova. No concurso de auditor de fiscal da Receita Federal, até as outras matérias sempre estavam conectadas com o que era o principal, que era o direito tributário. Então, a nossa ideia é trazer o coração da prova. As disciplinas periféricas nós não iremos trazer para vocês. O que nós vamos trazer para vocês, isso é compromisso nosso, é o que for alterado em direito do trabalho, que nós não estudamos, e vier no edital, nós iremos trazer para vocês, e o que for alterado, incluído ou excluído de NRs, nós também iremos trazer para vocês. Então, nós vamos fazer alguns encontros pontuais para essas questões de atualização. Compromisso nosso, saiu o edital, a gente já vai, né, para acalmá-los, fazer o estudo do edital, fazer um encontro com vocês, discutir, debater, ver qual é a melhor estratégia para a preparação de vocês. Uma outra questão, aquelas pessoas que conseguiram, né, a vaga da mentoria. A mentoria é uma mentoria coletiva, mas não é uma mentoria coletiva com todos os inscritos. É uma mentoria com um número menor de alunos, 20 ou 30 alunos. A mentoria não é comigo, a mentoria é com a Bruna e com o Thiago. Eu, Fabrício, como magistrado, não posso ministrar a mentoria. E na mentoria, né, isso foi muito bacana com a primeira turma, Thiago e Bruna vão dando indicações, né? Falou, eu posso fazer isso, eu tenho disponibilidade para aquilo, como que eu devo estudar melhor, qual é a melhor forma de estudar, qual é o material que eu devo pegar, e aí vocês vão debatendo e eles vão ajudando vocês diante do contexto pessoal de vocês, de qual é a melhor forma de vocês se prepararem para otimizar o tempo de estudo. Né? Tem pessoas que estão voltando a estudar agora, tem pessoas que nunca estudaram e às vezes precisam de umas dicas iniciais, né? Então, a mentoria foi feita para isso, né? O pessoal gostou bastante das turmas de mentoria que o Thiago e a Bruna fizeram na primeira turma. Espero que também seja útil aí para vocês, né? Para justamente dar um gás, para vocês encontrarem um norte, encontrarem um caminho e aquela ideia. Confia no método e vai. No mínimo, você vai se tornar uma pessoa muito melhor, você vai conhecer muito mais a respeito, né, das disciplinas que nós estamos ministrando. A resolução de exercício de direito de trabalho é um caderno PDF? Duas coisas. Tem o PDF e tem videoaula. Eu e o Thiago, nós entramos e resolvemos questões por questões, né? Questão por questão, a gente entra e corrige. Então, não é só PDF, né? Porque tem pessoas que são mais visuais, auditivas, gostam disso, e eu gosto de fazer o quê? Linkar com a aula. E isso é bacana, que o aluno acaba que se identifica, falou, bacana, eu estava prestando atenção na aula, o professor falou, acertou, a questão está aqui, eu teria condições de resolver essa prova. Então, sempre as aulas não é só questão PDF, não. Usuário do Zoom, não sei, disse que eu acho que é melhor maratonar, como você falou, as aulas gravadas e abandonar as aulas ao vivo. Também mais organizado e linkado com o programa de 100 dias. Eu disse, vai da opção de cada um. A nossa ideia era justamente essa. Vocês acompanharem, seguir o cronograma e seja feliz. Eu dei a indicação para quem tiver com tempo sobrando, né? Então, aí, quem sabe, consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A Lívia perguntou, como se sabe se vai assistir a mentoria? Não, quem conseguiu fazer a inscrição, a gente vai possibilitar a mentoria, né? Inclusive, a gente está conversando na possibilidade de estender ainda a mentoria para quem se inscreveu hoje. Né? Então, se isso for possível, não se preocupe, não vai ser um entrave, né? Porque a gente quer que vocês sejam aprovados. Né? E se a mentoria for importante para isso, a gente vai, né, tentar, e aí não depende de mim, depende da Bruna e do Thiago, é a disponibilidade de tempo deles, eles vão tentar. Mas quem se inscreveu ontem e hoje, não se preocupem que a mentoria está garantida. Nós não temos ainda horário.
o horário, iremos comunicar a vocês lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, o dia e o horário. Lembrando que ela fica gravada também, né? Então, não se preocupem com isso. Basicamente, eram essas informações, né? Se existir alguma outra dúvida, fique à vontade, estou aqui à disposição de vocês. Mas a minha ideia principal era recebê-los, né? Tirar um pouco dessa angústia, porque às vezes você entra na plataforma e às vezes você não consegue achar nem onde está o edital. E eu tive esse problema. Depois que eu vi que tinha que clicar no arquivo para achar, né? Eu falei, vamos acolher os alunos, vamos mostrar para eles o que a gente pensou no cronograma de 100 dias, que fica mais fácil, né? Porque às vezes você fica meio perdido. Então, a ideia, pegou o cronograma de 100 dias, abre a plataforma da Nutro e vai acompanhando as matérias. Tem mais tempo? Procure estudar, arrume um material bacana, uma videoaula bacana de direito administrativo e direito constitucional. Na hora que sai o edital, tenho certeza que vai ficar faltando, né, uma parte bem mais, né, reduzida aí para que vocês se aprimorem, porque pela experiência anterior, 60% da prova foi direito de trabalho e NR. Lembro vocês, apesar de o AFT estar no concurso unificado, ela é a única carreira que está sozinha. Então, ela está sozinha, ela não está acompanhada de outras carreiras. Então, ainda assim, a gente vai ter, né, uma prova um pouco mais nichada para atuação, até porque a atuação do auditor fiscal é bem específica e demanda um conhecimento específico. Porque, caso contrário, não adianta nada, né? Vocês são aprovados, mas não vão saber aplicar a legislação. A ideia não é essa. A ideia é que já aprove pessoas capacitadas. Tem a escola de formação, sim, mas a ideia é que vocês já tragam essa bagagem. E é o que a gente quer aí, né, fazer com vocês, é trazer essa bagagem para que vocês já saibam atuar aí no dia a dia quando estiverem lá, né, na ativa, se, né, Deus permitir. Pessoal, mais alguma dúvida, fique à vontade, né? Se quiserem também podem levantar a mão, se alguém tiver, às vezes é uma pergunta um pouco mais complexa que não queira digitar, eu abro o áudio também para que vocês perguntem. Se não tiverem dúvidas, né? Espero todos vocês hoje às 20 horas. A gente vai liberar o cronograma de 100 dias, mesmo para aqueles que não se inscreveram, né? Você pode aí tentar conseguir o material, conseguir as NRs e ir acompanhando por fora. A gente sabe, nem todos têm condições financeiras para adquirir um curso, né? O curso tem um valor razoável, mas nós temos uma dedicação muito grande para ele, gente. É uma carga horária muito grande mesmo. Então, é algo que, assim, é o valor e, assim, é um valor no que nós estamos, né, acreditamos que o que a gente trouxe para vocês que vai possibilitar ou vai trazer o diferencial na vida de vocês. Então, a ideia é essa. O Rodrigo fez uma pergunta, professor, mas qual a base de conteúdo para estudar atinentes à matéria de administrativo ou constitucional, já que não saiu o edital? Eu pegaria o edital anterior. Nesse aspecto, eu pegaria o edital anterior ou pegaria o edital da Receita Federal, por exemplo. Porque aí dá para assim, é que geralmente cai quase tudo, né, de direito administrativo e constitucional. Geralmente cai quase tudo. O usuário do Zoom pediu o link aí para se inscrever. Eu vou colocar o link já com desconto, viu? Porque a gente estava disponibilizando só lá no grupo de super interessados, mas eu já coloco aqui. Aí, opa, acho que não tem que colocar o HTTP. Aí coloquei o link já direto lá para a página. Lá tem as informações do curso. Tem a garantia de 15 dias para desistência, né? Se entender que não é isso, que a proposta não é a proposta que achou adequada. Mas, assim, todos os alunos da turma anterior, né, a gente tem tido um feedback extremamente positivo, né? E o pessoal se apoia e está na ideia de vamos aprender para ser aprovado. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, agradeço. Espero todos vocês que a gente vai trazer. Vamos discutir mais sobre o concurso nacional. A professora Bruna e o professor Tiago estudaram bastante a respeito do concurso nacional para trazer aí um pouco, né, a respeito dessas angústias aí. E amanhã nós temos mais uma aula também no nosso terceiro dia de jornada. E para quem se matriculou, no sábado, 13h30, quem quiser acompanhar a aula ao vivo, iremos tratar aí a respeito de rescisões contratuais, né, termo da relação de trabalho, tá bom?
Um abraço a todos, fiquem com Deus, né? Um bom descanso, bom estudo para quem vai estudar e bom trabalho para quem vai trabalhar. Eu ainda vou trabalhar. Tchau, gente. Um abraço.